Muitas pessoas, muitas mesmo, me pediram para falar a respeito de um livro do autor Edgar Armond. A respeito, eu tenho que abordar o assunto dos exilados da Capela. Já ouviu falar dos exilados da Capela? Mas quem foi Edgar Armond? Ele nasceu em Guaratinguetá, interior do estado de São Paulo, no dia 14 de julho de 1894. Aí ele escreveu esse livro, Exilados da Capela. Quem foi Edgar Armond? Edgar Armond foi militar, um membro da maçonaria, professor e um espírita brasileiro. Como eu disse, ele foi o autor do livro Os Exilados da Capela, no ano de 1949. Edgar Armond foi o secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O que conta o livro Exilados da Capela? Vamos entender o que conta esse livro. É sobre uma tribo rudimentar da África, no qual moradores acreditam que os seus ancestrais não nasceram na terra. Eles acreditam que seus ancestrais não nasceram na terra, mas sim vieram rebaixados de um outro planeta, vamos dizer, um outro planeta mais evoluído. Capela. Não esqueçam esse nome, Capela. É um sistema estelar múltiplo. Duas grandes estrelas girando de um centro comum da gravidade e mais distantes outras duas estrelas bem menores, mas também com um centro de gravidade comum em órbita das estrelas maiores. Nos Exilados da Capela, o autor Edgar Armond propõe a existência de uma civilização muito desenvolvida, moral e intelectual, muito desenvolvida, que habita o quarto planeta em órbita de Capela. Esse quarto planeta está em órbita do planeta Capela. Estrela da constelação de Cocheiro. Um grupo de capelinos não teria correspondido, presta atenção nisso, um grupo de capelinos não teria correspondido à evolução moral dessa civilização. E este grupo de 25 bilhões de espíritos, mais ou menos, teriam sido banidos para o planeta Terra há cerca de 65 mil anos. Olha que interessante. Onde fundaram, eles foram banidos para a Terra. E aqui eles fundaram o quê? O continente Atlântico. O continente Atlântico. A famosa cidade de Atlântida. Fizeram o continente a famosa cidade de Atlântida, que um dia se afundou e dando início à jornada civilizacional organizada humana por meio de sucessivas encarnações. Aí já entra o espiritismo. Nunca devemos esquecer que o autor Edgar Armond era espírita, por isso que ele fala sobre sucessivas reencarnações. Ele era espírita, um membro espírita. E coloca no seu livro a visão espírita das coisas. Desses espíritos em corpos humanos, principalmente a partir de 12 mil anos atrás. Olha que interessante. Devido ao alto grau de conhecimento que possuíam, se destacaram na matemática, astronomia, arquitetura, agricultura e navegação. Foram áreas que eles se destacaram, deixando obras como as pirâmides do Egito, os jardins suspensos da Babilônia
E as edificações maias da América Central, um pouco da América do Norte, um pouco da América do Sul. Edificações maias e astecas, entre outras obras, é claro. Mesmo sem qualquer instrumento óptico, eles veneram o céu estrelado e apontam uníssonos com os dedos, eles apontam nisso, juntos com os dedos, onde fica esta outra casa de origem. É Capela. É Capela. Perto da constelação de Órion. Constelação de Órion, é lá perto, de acordo com o livro do Edgar Arman. Pois se for uma história verdadeira, pode ser a história espiritual da humanidade. Se isso for verdade, é a história espiritual da humanidade que falta ser contada. Se isso tudo foi verdade. Segundo o escritor Edgar, havia uma civilização adâmica muito mais desenvolvida que a nossa, em termos morais e intelectuais. Não esqueçam isso. Que habitava o quarto planeta em órbita de Capela. Seu corpo físico, esses seres possuíam tamanha sua evolução espiritual. Eles possuíam um corpo, de acordo com a evolução espiritual de cada um, de cada seres desses, eles possuíam um corpo físico. E era um tipo de humanidade em paz consigo mesma e com a natureza. Essa humanidade que ele cita no livro vivia em paz consigo e com a natureza, ou o planeta em que vivia, surgindo espíritos amorais e de índole má. Aí surgiram espíritos anormais e de índoles más, corruptos e sem ética. Uma minoria, quero dizer isso, que eles estão falando isso, mas uma minoria de espíritos, que foram crescendo em números, eles eram minoria, mas foram crescendo em número cada vez maior, a ponto de desestabilizar o equilíbrio energético do planeta. Olha que interessante. Aconteceu uma intervenção dos espíritos mais iluminados, espíritos do bem, vamos falar. Depois que realizou-se uma eleição geral. Uma eleição geral foi realizada em nome da harmonia. Ficou decidido pela eliminação dessa ameaça real que eu acabei de citar. Aqueles seres contrários foram despachados para a esfera terrestre menos evolutiva de aprendizado. Aqui na Terra, onde foram expulsos, o que eles fizeram? Eles se encarnaram nos primatas, como gorilas, chimpanzés e outras formas de vidas primatas. E se encarnaram em formas menos evoluídas de vida, que eram os primatas. Isso também explicaria o nosso elo perdido como espécie Homo sapiens que somos hoje. Seríamos então todos nós descendentes de Capela? É uma pergunta que eu deixo para vocês pensar. Todos nós seríamos descendentes de Capela? Não sei. Depois que eu li o livro do Edgar Arman, Os Exilados da Capela, eu tive algumas perguntas, algumas dúvidas, mas eu deixo para vocês também explicarem. Vale a pena conhecer esse assunto.